falou bastante do cristianismo agora há pouco. Você acha que... Eu não sei se... Mas você já ouviu falar, né? Você é sacerdote, você tem muito mais conhecimento nisso que eu, mas existe um mito em torno de Jesus Cristo, do qual tem um período da Bíblia no qual não existe nada sobre ele ali, e fala-se sobre a possibilidade dele ter feito uma migração até para regiões, né, da Índia, onde ele teria aprendido filosofias talvez hindus ou budistas. Você acha que, pelo nível de conhecimento dele, pelo nível de evolução espiritual dele, isso faria sentido? Olha, isso tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. O lado bom dessa história é que fica um pouco esclarecido esse mistério, né? O que ele estava fazendo nesse período, né? E seria até bom que ele tivesse ido para lá. Dizem que tem alguns registros da passagem dele lá. Em alguns templos budistas do norte da Índia, existem alguns registros da passagem de um profeta judeu chamado Isha. Aí lá no nordeste da Índia, no templo de Jagannatha, em Orissa, lá no Puri, né? No estado de Orissa, tem registro também dele, de um Isha, que também apareceu por lá e mais ou menos combina com a data. E também uma coisa interessante, nos registros lá dos livros lá dele, dos registros lá do templo, fala que ele arrumou confusão na cidade. Em toda a cidade que ele estava, ele arrumava confusão com os brahmanas, com os sacerdotes de casta, chamado Smarta Brahmanas, que são os brahmanas de casta, que não aceitam a mistura de casta, né? Hoje em dia já tem muita gente na Índia que não quer saber disso. O próprio governo, cada governo que passa, ele desestimula mais isso, mas tem muita gente que ainda insiste, né? Então, esse é o lado bom, né? Acreditar que Jesus foi para a Índia, é interessante isso, mas tem um lado negativo. O lado negativo é o seguinte: o cristianismo, ele nunca assim pegou bem na Índia. Nunca pegou bem. Por quê? Porque os cristãos, os sacerdotes chegavam lá, os pastores e tal, e ficavam pregando para as pessoas que sabiam mais do que eles. E chegavam para aquela comissão de brahmanas e falavam sobre Jesus. Falavam, Jesus. Sim, irmão, mas a gente aqui já fala sobre isso. Aqui as escrituras, ó. Aí ele vinha com a Bíblia aqui, pum. Aí os brahmanas vinham com uma pilha de livro, muito maior do que a Bíblia. Aí disse, irmão, mas tá aqui, o nosso mestre e tal falou a mesma coisa que Jesus falou ali, ó. Ah, mas Jesus morreu e ressuscitou. Sim, mas tem um monte de santo aqui que morreu e ressuscitou também. Oxe. Tem vários. Tem uma lista aqui. Então não era novidade para eles nada disso. Entende? Não era novidade para eles. Então não pegou lá. Então foi o que eles fizeram. Há quem diga, existe um Purana, chamado Bhavisha Purana, eu mesmo já vi, que supõe uma parte do texto que Jesus estava lá contando a história de Jesus. Uma profecia, né? Dizendo que, falando sobre esse profeta e tal, mas ali fala coisas que não se realizaram, e os críticos literários dizem que foi coisa que foi colocada depois. Por quê? Porque os indianos, eles acreditam muito nas escrituras sagradas deles. Para eles acreditarem em Jesus, teria que estar lá alguma coisa, senão eles não iam acreditar. Teria que estar escrito alguma coisa nos Vedas falando sobre Jesus, senão eles não iam acreditar nele. Não, eles não fizeram
já vi pessoas fazendo paralelos sobre Jesus ser um dos Budas ascensionados, mas eles também não têm nenhum registro que identificaria Jesus como nada parecido, né? Não. Então, assim, o que se supõe, é que essa parte dos textos foram acrescentados posteriormente, até porque a linguagem literária é diferente, o estilo literário é diferente. Para quê? Para exatamente os indianos aceitarem Jesus como um mestre e seguirem a religião cristã sem problema de culpa, de que está saindo da sua tradição, que está mudando de tradição. Porque assim como lá na Índia tem muitas religiões, centenas de milhares de instituições, seria só mais uma. Entendeu? Sim. O cristianismo seria só mais uma. Mas a Índia tem 1 bilhão de habitantes, né? Superou a China. O cristianismo hoje lá é muito grande. Chega a ter 5%, né, se eu não me engano. Então, um país que tem 1 bilhão de pessoas, 5% é muita coisa. Então, eu vejo nos vídeos que eu vejo, às vezes, na internet, eu vejo as igrejas cristãs lotadas lá na Índia. Lotadas. Mas por quê? Porque é muita gente. Qualquer coisa lota. Imagina, qualquer coisa lota. Então é lotado. Né? Então, assim, agora lá tem uma tradição cristã, né? Porque lá foi onde São Tomé foi para lá, né? Não sabia disso. São Tomé pregou na Índia. Então lá tem as igrejas tradicionais, né? Que aí é todo um ritual, aquela coisa diferente, bonita, toda colorida, dá até gosto de ver. As musiquinhas tudo bonitinha, indiana, lá na missa. Cara, é incrível. Até te recomendo assistir. Legal, uma. né? Qualquer dia tu vê uma lá na internet. Cara, é muito linda, porque é aquela coisa bela, colorida, né? Cheio de enfeites, a igreja, cheia de coisas. Parece um templo indiano, as igrejas. E os santinhos, as imagens, são que nem as deidades, eles trocam de roupa. Não é que nem aqui, que é só gesso, a roupa de gesso. Lá não, eles botam roupa no santo, né? É bem interessante isso. Faz que nem como fosse um templo indiano mesmo, sim, né? É muito interessante isso. Caramba. E aí, todo dia eu estava até vendo que tem até briga lá entre eles mesmo, por jurisdição, de quem eu posso ficar aqui nesse território, você não pode, coisas assim, né? Quer dizer, o cristianismo lá é forte, mas é forte entre eles, O que não me agrada muito é o cristianismo novo que está indo para lá. Uhum. São essas igrejas, né? Que ficam... Eles são muito... Como é que eu digo? Incisivos. Eles jogam baixo, né? Eles jogam baixo. A pobreza na Índia é muito grande. Então, assim, eu acredito que não seja fácil administrar um país de 1 bilhão de habitantes. Então, o que eles fazem? Essas igrejas novas, principalmente protestantes, né? Estão entrando na Índia oferecendo dinheiro para as pessoas, né? Aí eles chegam numa comunidade pobre, numa favela... Aí, lógico que ajuda, né? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem onde o Estado não entra, não consegue resolver. Aí eles entram, fazem um pouco de caridade, junta ali um grupo e tal. Beleza, aí todo mundo vira daquela igreja porque estão ajudando ali, entendeu? Será que o cristianismo cresceu sobre esse paradigma aí, talvez? Agora. Esse cristianismo novo, esse recente que está aparecendo lá. Entendi. Que são essas igrejas evangélicas neopentecostais, que aqui no Brasil está cheio. É isso. E a sua música hoje em dia, né? Agora a gente entrou numa... Eu particularmente, eu comecei a ouvir falar sobre... O quê? Não, tinha uma...